Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós vamos fechar então a nossa série. Se você não sabia, nós estávamos participando de uma série a respeito de quando Jesus nos encontra, nos toca e transforma as nossas vidas. O texto de hoje está lá em Lucas 8, nós vamos ler os versículos de 40 a 42 e então, a partir do versículo 49. 40 a 42 diz o seguinte: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio, se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Aí a gente tem a história da mulher com fluxo de sangue e a continuação, então, a partir do versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando, se lamentando, mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. A gente vê então aqui essa história que Jesus, ele estava ali em Gadara, ele vem então até volta para Galileia, é encontrado pela multidão. Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, pede para ele acompanhá-lo até a sua casa. Jesus concorda. No meio do caminho nós temos a história, então, com a mulher do fluxo de sangue. E a sensação que a gente dá no desenrolar da história é que Jesus chega atrasado. Porque quando eles estão, ali perto de chegar na casa de Jairo, chega um mensageiro e fala: não incomode mais o mestre. Aí é interessante a gente ver o que Jesus diz para Jairo nesse momento. Não tenha medo. Existe uma versão que diz: siga crendo e ela será curada. Quantas vezes nós estamos orando por alguma coisa, estamos clamando por alguma coisa e no meio do caminho nós recebemos uma notícia inesperada, uma notícia ruim. E aí nós simplesmente desistimos ou nós achamos que não vai dar mais. Mas talvez o Senhor está falando para mim e para você no meio do caminho. Não tenha medo. Siga crendo. Não tenha medo. Essa expressão não tenha medo, seja corajoso, é uma das expressões que a gente mais encontra na Bíblia. Será por quê? Se a gente for ver em Deuteronômio, quando o Senhor está comissionando Josué e Moisés está passando o bastão da liderança do povo para ele, várias vezes, tanto o Senhor quanto Moisés falam para Josué o quê? Não tenha medo. Em situações de mudança, que era o caso de Josué, em situações difíceis, como era o caso de Jairo, em situações do dia a dia, o Senhor fala pra gente: não tenha medo, siga crendo. A gente vê que Jairo creu, porque ele continuou caminhando com Jesus, e quando eles chegam na casa, tem aquela grande comoção, e Jesus fala para todos: olha, não chorem, porque ela está apenas dormindo. E é interessante que o texto diz o seguinte: a multidão riu dele, pois sabia que ela havia morrido. Mas no final das contas, quem realmente sabia o que estava acontecendo ou o que estava para acontecer não era a multidão, era Jesus. Muitas vezes a multidão, ela vai pelo que ela vê e nós precisamos ir pelo que nós cremos. Muitas vezes a multidão vai falar: acabou, morreu, não tem jeito. Mas se nós formos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que vemos, se nós formos por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nós podemos dizer sim, está
apenas dormindo. E aí Jesus então chega até a menina, toma pela mão e fala o quê? Menina, levante-se. E naquele momento, Jesus poderia ter dado uma risadinha, né? Eu sabia do que eu estava falando. A menina se levanta e ela é devolvida aos seus pais. Não tenha medo. Siga crendo. É a primeira lição desse texto pra gente. E a segunda lição desse texto pra gente é que nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que cremos. E não necessariamente. Na verdade, não necessariamente não. E não com aquilo que vemos. Um beijo, meu pai volta semana que vem e eu vejo você na terça. Tchau, tchau. Não se esquecendo que nós temos então a transmissão do culto na PIC no domingo às 19 horas pelo canal do YouTube. Tchau, tchau. Deus abençoe.